Começamos hoje um novo livro. Este livro vai tratar das formas de pensamento. Foi escrito por C.W. Leadbeater e Annie Besant, por volta de 1901, ou seja, mais de um século que esse conhecimento está disponível para todos. Vamos lá. Prólogo. O texto desse livro é produto de minha colaboração, ou seja, Annie Besant, com o Sr. C.W. Leadbeater. Alguns de seus tópicos já haviam sido publicados num artigo da revista Theosophical Review, mas a maior parte é completamente nova. Nova em 1901, meus amigos, não é nova hoje. Os desenhos e a pintura das formas de pensamento observadas pelo Sr. Leadbeater, ou por mim, Annie Besant, ou em comum, foram elaborados por 3 de nossos amigos, Sr. John Carley, Sr. Prince e Srta. McFarlane. Me perdoem meu mau inglês, aos quais expressamos o nosso mais cordial agradecimento. Pintar com as opacas cores terrenas as formas de luz vivente dos mundos superiores é em verdade uma tarefa muito árdua e ingrata. Esta é a razão a mais para sermos gratos àqueles que tentaram a sua realização. Para representar com um pouco de exatidão essas imagens, teria sido necessário servir-se do fogo multicor, e não da gama limitada de nossas cores terrenas. Igualmente, estamos gratos ao Sr. M. P. Blind Bond por haver permitido socorrer-nos de seu ensaio sobre figuras produzidas pelas vibrações, bem como seus delicados desenhos. Outro amigo que nos enviou notas e alguns croquis deseja permanecer anônimo e, respeitando-lhe o desejo, expressamos-lhes nossa gratidão. Acalentamos a esperança e mesmo a certeza de que este pequeno livro sirva como de uma surpreendente lição moral a todos os seus leitores, fazendo-os compreender o poder do pensamento e sua natureza, e atuando como um estimulante de tudo o que seja nobre, e com essa confiante esperança que alegamos ao mundo. Annie Besant. Esse livro vai nos dar responsabilidade sobre os nossos pensamentos. Introdução à primeira edição de 1901. A proporção que aumenta o conhecimento, a atitude da ciência a respeito do mundo invisível vai sofrendo notáveis modificações. A Terra, com todo o seu conteúdo, ou os mundos físicos que a rodeiam, não são os únicos que atraem a atenção dos sábios. Estes se veem obrigados a ir ainda mais além em suas investigações e a recorrer a hipóteses acerca da natureza da matéria, assim como as forças que se encontram nas regiões superiores, onde não penetram os instrumentos de que dispõem. No presente, ou seja, 1901, o éter faz parte integrante do domínio da ciência, não sendo mais uma simples hipótese. O mesmerismo, sob o seu novo nome de hipnotismo, não é mais desdenhado pela ciência oficial. Desconfia-se das experiências de Reichenbach, mas ninguém as condena de todo. Os raios de Roentgen transformam algumas das antigas ideias referentes à matéria, enquanto que o rádio as revolucionou e está conduzindo a verdadeira ciência para além das fronteiras do éter, até o limiar do mundo astral. Aqui uma observação minha, pessoal. Lembremos que este livro é dos anos 1900, quando a ciência não tinha domínio de conhecimentos que já temos nos anos 2000. São mais de 100 anos de avanços, porquanto temos hoje muitas ferramentas de comprovação de forças e energias que antes eram apenas hipóteses. E eu continuando minha observação. Vocês acham o que pensariam as pessoas nos anos 1900 de uma transmissão de TV com som e imagem, onde a gente pode saber no Japão o que se passa em qualquer lugar do globo? Não é verdade? E sem fios, isso vai pelo espaço, não é verdade? Isso tudo é muito fantástico, por isso precisamos abrir nossas mentes. Continuando a leitura. Ruíram os muros que existiam entre a matéria animada e inanimada. Descobriu-se que os ímãs possuíam poderes quase perigosos, capazes de transmitir certa espécie de enfermidades
de modo ainda insatisfatoriamente explicado. A telepatia, a clarevidência, a transmissão de energia sem contato não fazem parte ainda da ciência, isso em 1900, atualmente, mas não tardarão em ocupar o seu lugar nela. A ciência tem levado suas investigações tão longe, tem demonstrado um engenho tão agudo em sua penetração na natureza, tem manifestado uma paciência tão incansável em todas as suas investigações, que por último obteve a recompensa dada a todos aqueles que buscam fé. As forças e os seres do plano da natureza, mais imediato ao nosso, começam a manifestar-se no extremo limite do nosso horizonte físico. A natureza não dá saltos, e à medida que o sábio se aproxima dos confins do seu reino, sente-se deslumbrado pelas luzes que lhe chegam de um novo reino intimamente unido ao seu. O sábio vê-se obrigado a especular acerca das entidades invisíveis para encontrar uma explicação racional aos fenômenos físicos que não pode negar. Pouco a pouco, é levado muito mais além, e mesmo sem percebê-lo, está em contato com o plano astral. O estudo do pensamento é uma das vias mais interessantes entre o mundo físico e o mundo astral. Nossos sábios entregam-se de preferência ao estudo da anatomia, da fisiologia do cérebro, procurando estabelecer a base de uma psicologia sã. Depois passam à região dos sonhos, das ilusões, das alucinações, desde o momento em que tratam de criar uma ciência experimental, com o objetivo de estabelecer classificações e leis, penetram imediatamente no plano astral. Dr. Baraduc, de Paris, esteve na iminência de transpor esses limites e também está prestes a fotografar imagens astromentais para obter imagens do que, do ponto de vista materialista, seria resultado de vibrações da matéria cinzenta do cérebro. Todos os têm estudado seriamente esse problema. Sabe que as impressões fotográficas de que falamos são produzidas pelos raios ultravioleta, provenientes dos objetos, e que os raios do espectro solar não permitem distinguir. Já se puderam comprovar as afirmações de certos clarividentes pela aparição de sensíveis placas fotográficas de figuras e objetos visíveis aos olhos físicos, porém invisíveis aos clarividentes que os descreveram. O ser humano de boa fé é impossível rejeitar totalmente as afirmações feitas por estudiosos sérios que puderam comprová-las muitas vezes. Temos investigadores que se têm dedicado a obter imagens de formas sutis, engenhando métodos especiais para fazerem produções exatas. Parece que o Dr. Baraduc foi um dos seus mais felizes em suas experimentações. Publicou um livro em que relata as suas investigações e apresenta reproduções de fotografias por ele obtidas. Diz-nos ele que investiga as forças sutis, por cujo intermédio a alma, para ele a alma é a inteligência, atuando entre o corpo e o espírito, se manifesta procurando registrar seus movimentos por meio de uma agulha e suas vibrações luminosas, mais invisíveis, por meio de impressões sobre placas sensíveis. A interceptação é feita com não condutores de eletricidade e calor. Podemos dispensar os estudos sobre a biometria ou medição da vida pelos movimentos para deter-nos uns instantes em suas investigações iconográficas. Concernem o registro de ondas invisíveis que, segundo ele, participam da natureza da luz, em que a alma projeta sua própria imagem. Algumas dessas fotografias representam resultados etéricos e magnéticos de fenômenos físicos, nos quais também não nos deteremos por serem pertinentes ao nosso tema específico, conquanto sejam também interessantes. Pensando energicamente num objeto, o Dr. Baraduc criou uma forma de pensamento, fixou-a numa placa sensível. Desse modo, tratou de reproduzir a imagem mental de uma senhora, já falecida, que há tempos conhecera. Obteve assim um clichê que recordava um desenho seu, em que havia reproduzido os traços dessa mesma pessoa em seu leito de morte. Disse também, e com razão, que a criação de um objeto é a cristalização de uma imagem saída da mente, e procura comprovar o efeito químico produzido nos sais de prata pela imagem nascida do pensamento. Antigamente a fotografia era assim, era feita com sais de prata. Hoje é tudo digital. Continuando, ilustração surpreendente é a de uma força dirigida para o exterior. Uma oração sincera, por exemplo. Outra oração se vê produzindo formas semelhantes a folhas de um feto. Feto é um tipo de samambaia.
outra poderá assemelhar-se a um borrifo de água para o alto. 3 pessoas pensando com carinho em sua unidade projetarão um pensamento comparável a uma massa ondulante, de forma alargada. Um rapaz que chorava diante do corpo de um pássaro morto foi rodeado de uma corrente de emoção, uma forma de fios recurvos que se interpenetravam. Um sentimento de profunda tristeza assemelhava-se a um forte torvelinho. Observando com atenção a série dessas reproduções tão interessantes, compreende-se facilmente que o que se obtém não é a imagem da forma de pensamento, mas o efeito causado na matéria etérica pela vibração que a acompanha. Por conseguinte, é necessário conhecer perfeitamente o pensamento que se examina para compreender os resultados obtidos. Pode ser útil apresentar aos estudantes, de um modo mais claro do que tem sido até o presente, certos fatos que tornam mais inteligíveis os resultados obtidos pelo Dr. Baraduc. São naturalmente imperfeitos, já que o aparato fotográfico, as placas sensíveis não são, de maneira alguma, instrumentos apropriados para a investigação do mundo astral. Contudo, como se poderá ver, esses resultados são do mais alto interesse, porque servem de laço entre as investigações puramente científicas e as devidas aos clarividentes. Há muito material no Google sobre o Dr. Baraduc. É só buscar. Na mesma época em que escrevemos, 1901, observadores alheios à sociedade teosófica trataram de explicar como as emoções sucessivas fazem mudar as cores do oval nebuloso, que é a aura que a todos rodeia. Faço uma observação aqui. Hoje já temos como registrar a aura humana com fotos Kirlian, realmente fotos tiradas com minutos de intervalo, mas com pessoas emitindo pensamentos diversos, resultam em fotos completamente diferentes. Eu, pessoalmente, fiz essas experiências, porque eu já tive uma máquina Kirlian. Você tira a foto do seu dedo, pensando em alguma coisa maravilhosa, agradável, é uma foto. Em seguida, você faz uma segunda foto, a mesma pessoa pensando numa coisa horrível, aquela tem medo, pavor. A foto é outra completamente diferente. Continuando. Sobre esse tema, aparecem artigos em revistas sem relação alguma com essa sociedade, porque eles são, meus amigos, da Sociedade de Teosofia, certo? Não são necessariamente espíritas, estudam a teologia. Continuando. Teosofia. Um médico que se dedica essencialmente a isso comprovou, graças a um grande número de observações, a cor da aura de diferentes tipos e de temperamentos diversos. Os resultados de suas investigações aproximam-se muito dos obtidos pelos teósofos clarividentes. Por certo, uma concordância tão completa entre ambos os métodos é a demonstração suficiente de fatos cuja evidência não pode ser posta em dúvida. No livro O Homem Visível e Invisível, desses mesmos autores, trata da aura sob o ponto de vista geral. O presente estudo, esse que nós estamos fazendo, como o do livro acima, tem por mira levantar essas pesquisas um pouco mais longe. Tem-se cogitado quão útil seria fazer penetrar no entendimento do estudante a ideia de que o pensamento e o desejo vivem e atuam, e que a sua influência afeta todo aquele com quem se ponham em relação. Nova observação minha, pessoal. Há grande número de estudos publicados sobre a aura humana, cores e intensidades. Os que desejam saber mais podem facilmente encontrar esse material disponível, seja em livros, seja pela internet. Por hoje ficamos aqui, espero que estejam interessadas nesse nosso estudo, porque é de relevante importância. Até a nossa próxima leitura. Abraços.